Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no nosso programa Dois Toques, a casa do futebol. A gente aqui no Dois Toques também pede respeito. As pessoas hoje, para salvaguardarem os seus comentários, muitas vezes comentários mais ácidos, até assintosos, acusatórios, exige o respeito. Mais uma vez, o senhor Abel Ferreira ligando o modo vítima para fazer acusações. Porque nada mais é do que uma acusação contra a idoneidade, que para mim realmente não existe, tá? Do futebol brasileiro. E da mesma forma como no campeonato passado, em que ele não teve a coragem de falar o que pensava, mandou o assistente, o João Martins, foi em julho de 2023. Agora esperou um pouquinho, foi agosto de 2024. Falando basicamente a mesma coisa, de que o Palmeiras é a grande vítima do futebol brasileiro, de que os jogadores dele já estão preparados para lutarem contra tudo e contra todos. Começou o modus operandi do Palmeiras nos últimos tempos, comandado pelo senhor Abel Ferreira. E é claro que a gente vai ter que comparar as falas do Abel Ferreira após partidas que envolvem polêmicas contra o Palmeiras e a favor do Palmeiras. Será realmente que é esse arauto da disciplina e da honestidade no futebol brasileiro? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Obrigado pela moral que vocês têm dado aqui no canal Dois Toques. Canal jovem, canal novo. Temos 5 meses de canal. Já estamos atingindo aí muito próximos de 26 mil inscritos. A gente conta com você, independentemente da bandeira, da torcida, da qual você faça parte, do time para o qual você torce. Dois Toques é um canal que não tem papas na língua. A gente fala aquilo que tem que ser falado e em muitos meios de comunicação você não vai escutar. O Abel Ferreira hoje é o tema do nosso vídeo. Já foi tema de outros vídeos, tá? Porque gosta muito de falar o que quer. Mas na hora de ouvir o que precisa ouvir, ele pede respeito. A gente também quer pedir respeito e emitir o que a gente pensa sobre o que o Abel Ferreira tem feito nas últimas temporadas. Se valendo do poder político do Palmeiras na CBF, que é uma confederação paulista, basicamente, comandada ali por ou gente que foi ex-federação paulista, ou ex-federação baiana, que tem o apoio de toda a Federação Paulista, e a Leila Pereira tem sala de visita com cafezinho na CBF, todo mundo sabe disso. O Abel Ferreira, ontem, após o empate contra o Internacional, ele ligou o modus operandi Abel Ferreira dos últimos anos, que é, tá vendo que o Palmeiras está ficando para trás na disputa técnica, 11 contra 11, jogo jogado? Ele começa a colocar o campeonato e a organização e o que quer mais que seja em xeque. Olha só o que ele falou. Como já disse, este ano vai ser contra tudo e contra todos. Este ano, já preparei os jogadores para isso, vai ser contra tudo e contra todos. Curioso é que, nas vezes em que o Palmeiras teve favorecimento, erros de arbitragem que prejudicaram o adversário do Palmeiras, ele sequer se manifesta sobre a arbitragem. E muitas vezes até em um tom que não é irônico, mas para mim é uma super ironia, um sarcasmo absurdo, elogiando a arbitragem. Hoje precisamos elogiar a arbitragem. Então, o Palmeiras foi extremamente favorecido no jogo contra o Cruzeiro. O Abel Ferreira sequer fala de arbitragem. Sequer fala de arbitragem. Sequer toca no assunto. É claro, foi um erro que prejudicou o adversário do Palmeiras. Em outras oportunidades, ainda esse ano, em que o Palmeiras teve um juízo de valor diferente do que muitas oportunidades para outros times, o Abel vai chegar a elogiar a arbitragem. Hoje precisamos falar, o árbitro precisa ser elogiado, tal, porque para mim, quando você elogia árbitro, ou é ironia ou é inocência. O Abel não é nem um nem outro. Ele é um profissional que não se vale da ironia, ele fala o que ele pensa.
E isso é que é o pior muitas vezes, porque ontem ele falou o que ele pensava. E eu não acredito que ele realmente acredite que haja alguma coisa contra o Palmeiras para justificar um contra tudo e contra todos. Não é possível. Isso está tudo de caso pensado. Isso é uma estratégia de caso pensado. Ano passado ele foi o estrategista do ano. Jogou uma pressão para cima do time do Luiz Castro, do Botafogo, deu certo. Jogou uma pressão para cima da arbitragem, inclusive o Jean-Pierre parou de apitar. Ele não apita mais. Depois de um lance em que, segundo o Palmeiras foi prejudicado. Vocês afastam o árbitro. O Palmeiras tem esse poder na CBF. Ele tira a arbitragem. Agora ele veio dizer que algumas equipes, que óbvio que não se referiu ao Botafogo, imagino eu, óbvio que não se referiu ao Vasco da Gama, óbvio que não se referiu a Cruzeiro, tá? Mas algumas equipes vão para frente da câmera reclamar de arbitragem e são favorecidas. Que equipes são essas? Eu acho que não está falando de Botafogo, Vasco, São Paulo, que são equipes que são as mais prejudicadas desde o ano passado. Ele está falando de que equipes? Ele precisa ser claro, porque quando A, B ou C, o John Textor, quando o Casares, quando algum membro do Atlético Goianiense fala de arbitragem, o STJD vai lá e intima e manda uma comunicação para que seja esclarecido. Que tudo é esse? Contra tudo? Quem é esse tudo? Contra todos? Quem é esse todos? Que times são esses que reclamam na frente da câmera e são beneficiados? São também acusações. É uma declaração em tom acusatório. Então, da mesma forma que John Textor, por exemplo, teve que se explicar para Deus e o mundo, o Abel Ferreira está sempre passando impune. Com um discursinho bem bonitinho, muito moderado, mas deixando o recadinho dele muito claro. Palmeiras precisa de ajuda. Quando é que vocês vão voltar a expulsar um jogador do adversário? Esse é o recado para mim. Porque do jeito que tá, não dá para jogar. Ele está reclamando de quê? O Palmeiras teve 2 gols anulados. Ele está reclamando da anulação dos gols? Então ele acha que vale gol impedido? Então acaba com o impedimento. Porque os gols foram legalmente anulados, assim como o gol do Palmeiras foi legalmente validado. A bandeira levantou, o VAR analisou, estava atrás, gol do Rony, beleza, maravilha, gol validado. Agora, os jogadores do Palmeiras, eles já têm esse costume, esse hábito de pressionar a arbitragem. Isso é muito comum nos jogos do Palmeiras. Então, o Abel Ferreira, toda vez que o resultado é desfavorável, ele pressiona o quarto árbitro. Dificilmente é expulso. Os jogadores do Palmeiras, toda vez que levam um gol, a não ser que seja uma coisa bizonha, como o erro do Gustavo Gomes no segundo gol do Flamengo, né, em que ele entrega a bola para o adversário, os jogadores do Palmeiras vão em cima do árbitro, pressionar o árbitro. Ontem no gol do Internacional, gol de fora da área, pô, o cara acerta um petardo e tal. Lá vão os jogadores do Palmeiras para cima do árbitro. Esse tipo de pressão ninguém gosta. E tem árbitro que não consegue ficar imune. Tem árbitro que não consegue ficar imparcial. Ele acaba aderindo à pressão. E muita gente, isso na vida, tem gente que não suporta a pressão e acaba aderindo à pressão. E o Abel Ferreira conta com isso. Então o jogo inteiro pressiona o quarto árbitro. Os jogadores do Palmeiras o tempo inteiro eles saem correndo para cima do árbitro no gol do Internacional. Gente, um petardo de fora da área. Ah, teve um choque anterior. Então, assim, é o tipo de declaração que o João Martins há um ano deu. Dizendo que pela saúde mental, há um ano ele falou isso, né? Mais ou menos um ano, em julho de 2023. Pela saúde mental, ainda bem que é ele que estava ali, que era ele que estava ali, porque o Abel Ferreira, obviamente, não ia ter condições e tal. E que o Campeonato Brasileiro tem fama de ser disputado porque ganhava sempre um diferente, tal, quando na verdade o sistema não ia deixar o Palmeiras ganhar, porque não faz bem para o sistema que ganha o mesmo. O Flamengo ganhou 2019 e 2020. Na verdade, ali ele só quis pressionar as arbitragens dos jogos do Palmeiras. E a suspensão do Jean-Pierre confirma isso, ou seja, o árbitro viu que o cara errou contra o Palmeiras. Ele é afastado, ele deixa de receber o dinheirinho dele da escalação nas partidas. O Igor Benevenuto, que vive sendo escalado para jogo do Botafogo no VAR, ele não apita mais no campo e VAR recebe menos.
Ou seja, o que aconteceu? Vai pesquisar lá o que aconteceu. Teve reclamação da diretoria do Palmeiras contra o Igor Benevenuto. O cara fica com medo de apitar a favor do jogo. Ele acaba apitando naturalmente a favor do choro, do grito do Palmeiras. E a instituição Palmeiras é uma instituição vencedora, não precisa de gente como essa gente. A torcida do Palmeiras já está começando com os gritos de fora Abel há muito tempo. E olha, é um tipo de profissional que dentro de campo, como estrategista, ele é muito fera, ele é muito vencedor. Mas algumas estratégias irritam. Irritam, porque são estratégias que são estratégias de bastidores. Ele aciona um botãozinho vermelho de socorro que é acionado lá nos bastidores. E isso acaba atrapalhando, porque os próximos árbitros começam a ficar, meu Deus, será que eu apito esse pênalti contra o Palmeiras? Porque se erra a favor de A, B e C ou contra A, B e C, não tem punição. Mas se erra contra o Palmeiras, é um absurdo. Então, todo mundo tem que ficar de olho nisso aí. O certo eram vários canais, mídia, explorar isso aí. Cadê a UOL fazendo escândalo agora? Não faz. Não faz. Está em campanha política para Leila. Cadê os apresentadores da Sport TV também fazendo escândalo aí? Cadê os outros canais que falam de futebol brasileiro? A gente precisa expor isso, porque a gente tem que estar de olho. Porque no ano passado vimos o que aconteceu. Esse ano não pode acontecer a mesma coisa. Árbitro que apitar pênalti contra o Palmeiras, ou expulsar jogador de Palmeiras, ou errar linha traçada de VAR, a gente tem que ficar de olho. E agora eu acho que está todo mundo de olho. Tem CPI, tem muita coisa rolando nos bastidores, Ministério Público, Polícia Federal. Eu estou achando que esse discursinho, essa balela, esse blá 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 do Abel Ferreira não vai colar. Mas fiquemos de olho, porque não adianta, se temos aqui acesso a várias pessoas, se a gente não exerce um jornalismo que denuncia. A gente está de olho aqui. Fico por cá. Beijo grande a vocês. Até a próxima edição dos Toques, a Casa do Futebol. Valeu!